praxe, dúvidas podem falar no microfone ou no nosso chat. Vamos conversar hoje sobre direito do consumidor. E aí, eu queria começar já com algumas provocações. Vocês vão ter essa semana uma tarefa, que vai ser do fórum, que lá adiante eu vou explicar sobre o que é. Mas eu queria começar perguntando a vocês o que é uma relação de consumo. O que é mercado? Talvez essa pergunta seja até mais fácil da gente compreender. Gente, o que é mercado? Todo mundo falando assim ao mesmo tempo, eu não consigo entender. Calma, professor, calma, vai dar certo. Vai, Grisele. Bora, Valécia, bora, Vanessa, bora, Noemi, bora, Tiago. O que é mercado? Tudo aquilo que tem uma relação de compra e venda. Gosto desse conceito. Gosto desse conceito porque ele envolve uma forma de a gente dar uma aplicação direta a essa discussão. Gente, essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, isso seria um exemplo de mercado? Eliane, o pessoal estava esperando você chegar para fazer uma pergunta sobre essa imagem. E a pergunta é: essa imagem é um exemplo de mercado? Eita. Né? O que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo relações de compra e venda. Vocês estão vendo pessoas que estão trocando mercadorias. E aí é até importante a gente entender que mercado, mercadoria, essa relação entre palavras não é à toa. Felipe está me falando aqui no chat. Acho que temos em mente sempre o local, o mercado e não o conceito. Eu acho que você já captou onde eu quero chegar, Felipe. Esse conceito de mercado é muito mais abrangente do que a gente pensa. Essas relações de troca não envolvem aquele momento em que eu vou comprar uma tangerina, em que eu entrego papel espécie, moeda, dinheiro, cartão, seja lá o que for, e recebo o produto em contrapartida. Mercado vai além destas relações. Vamos um exemplo prático? Isso que vocês estão vendo na tela, essa segunda imagem, ela seria uma representação sobre um mercado? O que a gente está vendo na tela? A gente está vendo pessoas, inclusive, apesar de próximas, você percebe que elas sequer estão dialogando, pelo menos não verbalmente. Claro que a gente está prospectando coisas, isso é só uma imagem, mas aí, Paulo, o que a gente está vendo nessa imagem, sim, são relações de mercado. O mercado não se restringe àquele local físico, mas o mercado pode ser visto como um ambiente de troca. Então, isso daqui que vocês estão vendo agora na tela, este celular é uma representação ou um exemplo de um potencial mercado. Mercado é o local em que as trocas ocorrem. E essas trocas não precisam necessariamente ser físicas, porque as nossas relações elas não são exclusivamente físicas. Leonice está comentando aqui, é o meio ao qual a empresa está inserida. Sim, a gente pode, sem sombra de dúvidas, dizer isso. Inclusive, esse conceito se aplica com muita força quando a gente vai conversar lá no marketing e a gente vai refletir sobre
locais de atuação, públicos-alvo. E uma série de outros conceitos que vocês vão se aprofundar bem mais lá, né, naquela disciplina. Mas aí, quando a gente fala sobre o mercado digital, a gente está discutindo um outro ambiente de trocas. Trocas estas que ocorrem hoje em um volume muito grande. Você hoje se relaciona com uma multinacional sem sair da sua casa. Você hoje não passa sequer um dia sem ter qualquer tipo de relacionamento com Microsoft, Apple, Amazon ou outras empresas multinacionais como Google e por aí vai. E veja, eu não estou falando só do óbvio, só do momento em que você tem um iPhone e faz ligações e, por consequência, você se relaciona com a Apple. Eu estou falando porque a Apple, ela possui uma série de sites hospedados em seus canais digitais. E isso faz com que um fluxo de informação passe por ela. Professor, mas informação é mercado? Claro. Informação é justamente o petróleo da atual era. O volume de dados que nós fornecemos para essas empresas são justamente o que subsidiam propagandas que nós recebemos vira e mexe. Ou vocês acham que é à toa quando você comenta despretensiosamente na sua casa que gostaria de um tênis e aí começa a receber propaganda da Nike lá no Instagram? Isto não é à toa. E não é como se essas empresas ficassem nos monitorando quanto a microfone, elas nem precisam disso. É porque muitas vezes elas penetram nos nossos pensamentos de uma forma que a gente ignora. Porque naturalmente nós damos conta de coisas que fazemos no nosso dia a dia. E naturalmente isso impacta no volume de propagandas e na tipologia delas. Alguém levantou a mão, acho que foi Tiago. Levantei sim, mas foi sem querer. De boa, de boa. Então, gente, essa relação de consumo, essa relação de troca, ela é o objeto de estudo do que vamos discutir hoje. Hoje nós vamos falar sobre essa relação empresa-consumidor, mas o nosso curso é técnico em administração. Nós temos um pé enquanto consumidor e outro enquanto fornecedor, porque estamos estudando para potencialmente sermos aqueles que fornecem. E a propósito, cabe uma reflexão sobre o que é consumidor, o que é fornecedor. E o Código Civil, o Código de Direito do Consumidor, me perdoe, ele deixa isso muito claramente exposto. Tem alguns conceitos que vale a gente citar aqui, né? O Código do Consumidor, ele vai discutir uma relação jurídica de consumo. E essa vai ser firmada entre quem consome e quem fornece. E o Almeida vai mais a fundo, discutindo claramente que o consumidor vai ser aquele destinatário final. Mas a gente nem fica só no Almeida, a gente pode falar do Risato Nunes, que ele diz que sempre que você puder identificar dois polos numa relação, alguém que consome e alguém que fornece, você vai ter uma relação transacional entre produtos e serviços. Neste condão, a gente pode dizer que consumidor vão ser pessoas ou empresas, e aqui a gente volta para um conceito importante lá da nossa primeira aula. Existe uma diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física ela é natural, a pessoa jurídica ela é uma ficção criada. Essa ficção criada, ela existe para fornecer produtos ou serviços, mas ela também é polo passivo deles, porque ela também os consome. E aí a gente entra no consumidor como aquele que contrata, aquele que utiliza um determinado serviço e aquele a quem se destina produtos ou serviços que são utilizados nas relações de mercado. São oferecidos no mercado e consumidos nele. Mas aí, só para a gente não ficar tão, vamos dizer assim, abstrato,
eu queria invocar o artigo 2º da Lei 8.078. E para a gente ser bem simplista nesse quesito, não simplório, é importante a gente deixar claro que consumidor vai ser aquele que adquire ou utiliza um produto ou serviço. É aquele a quem se destina o que é oferecido pelos fornecedores. É aquele que compra, é aquele que aluga, é aquele a quem ou para quem se faz uma determinada atividade comercial. E aí a gente precisa sempre invocar o que discutimos em nosso primeiro encontro. O conceito de fornecedor envolve a ideia de empresa. É muito importante entendermos que essas relações que estamos discutindo não são aquelas atividades não habituais. Não é Tiago que... Oi? O áudio aí, deu uma diminuída. Como é, Machuel? O áudio diminuiu, foi? Foi, tinha ficado bem baixinho, mas deu uma retornada. Pode ter sido o meu microfone que falhou. Obrigado aí pelo feedback. Mas tá dando certo agora? Tá dando para ouvir. Deixa eu... Ó, tirei o microfone. Melhorou ou piorou? Oi, som, testando. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom. Ó, Lilian deu um legalzinho. Esse legal... Vanessa... Tá melhor ou tá pior, gente? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, né? Tá melhor, Samuel. Tá melhor, né? Pronto, ótimo. Vocês estão me ouvindo Ei, bem? Samuel. Oi, Vanessa! Por que as atividades estão tudo barato do ano 2023? Eu ajeitei isso já, mulher. Talvez o dessa semana que ainda esteja assim. O dessa semana estava mesmo. Mas as semanas anteriores eu já ajeitei. Você que se ajeitou. Eu vi o dessa semana. E os da frente que vai chegando. Uhum. Pronto, mas valeu pelo retorno. Eu vou ajeitar dessa semana também. Essa semana é só uma, é mais tranquilo. Mas obrigado por ter lembrado. Gente, eu estava discutindo com vocês o conceito de consumidor e de fornecedor. E esse tópico, ele é chave para a gente compreender esse tópico, essa disciplina e esse subtópico de direito do consumidor. Vamos lá. O artigo 2º diz que consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Traduzindo esse balaio de gato. Aqui está dizendo que consumidor vai ser uma pessoa ou uma empresa, ou algum tipo de organização. E esta vai comprar ou usar produtos ou serviços. Isso significa dizer que o consumidor será o polo passivo da relação, aquele que recebe, aquele para quem se desenvolve atividades comerciais. E neste quesito, a gente precisa entender o que é o fornecedor. O fornecedor também pode ser pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, mas é importante que se declare que ele também poderá ser empresário ou autônomo. E aqui a gente já discutiu a diferença entre o empresário e o autônomo. Mas neste sentido, precisamos esclarecer que o fornecedor vai fazer isso com habitualidade, profissionalismo, fatores de produção e riscos técnicos ou econômicos. Em outras palavras, o fornecedor não é aquele que faz de vez em quando, que faz por uma eventualidade. Não é Tiago que vai vender a bicicleta dele. Não é Lilian que está fazendo uma rifa para ajudar uma amiga. Não é, por exemplo, o Paulo que vai vender o carro dele. Não são pessoas físicas que eventualmente desenvolvem uma prática comercial de venda. Não. O fornecedor não é estas pessoas, não são essas pessoas. O fornecedor é aquele que faz isso profissionalmente, assumindo os riscos técnicos e econômicos. Não é aquele que faz de vez em quando.
é aquele que trabalha diretamente com isso, seja ele empresário ou autônomo. Tá claro essa diferença, gente? Isso é muito importante que fique esclarecido, porque essas relações que a gente vai discutir sobre garantia, vícios, o próprio CDC, quando eu falar em CDC, eu estou falando do Código de Direito do Consumidor. Todo ele não se aplica a relações eventuais de compra e venda. Eu posso, por exemplo, comprar uma camisa da Valécia e ela fazer isso porque ela estava com uma oportunidade de camisas que ela conseguiu um preço mais barato e ela começou a Ei, vender. eu vou vender a camisa do Corinthians, você quer? Se tiver barato, eu compro. Mas vamos dizer, Valécia, que aconteceu uma situação de você conseguir comprar uma camisa bonita como essa a um preço bem baixinho. Aí você não é besta, aí você aumenta o preço para você ter sua margem de lucro e você me vende. Essa nossa transação, ela foi sim comercial, mas ela não aconteceu em parâmetros do direito do consumidor. O CDC não vai se aplicar a essa nossa compra e venda. Por quê? Porque você não trabalha profissionalmente com isso. Você exerceu isso numa situação eventual. Foi uma oportunidade, você vendeu. Ponto. Professor, significa que a gente pode, vamos dizer assim, lesar os consumidores porque a gente não trabalha com isso? Significa, por exemplo, que Paulo pode vender a Tiago um carro que é uma bucha de canhão e o carro ser cheio de problema. E Paulo foi e disse, não, o carro está filé. Mentiu descaradamente e Tiago caiu na dele. Significa que isso pode acontecer só porque Paulo não trabalha diretamente com isso? Gente, vamos usar a razoabilidade. O fato de não ser uma relação diretamente regulada pelo Código Civil, perdão, pelo Código de Direito do Consumidor, não significa que ela está alheia a outros códigos. Não significa que o próprio Código de Direito Civil que eu citei erroneamente não se aplica a essa relação, ou em algumas situações até o Código do Direito Penal. Lembra do que eu comentei com vocês sobre vender rato morto? Imagina que por uma eventualidade eu estou cheio de rato morto em casa e aí eu vou vender isso no mercado, só para me livrar deles. Se eu encontrar um trouxa que compra, significa dizer que eu não posso ser responsabilizado por estar comercializando aquele produto absurdo? Não, claro que não. O Código Civil, o Código Penal, a própria Constituição Federal se aplica a situações de maneira muito clara, como esse absurdo que eu acabei de citar. Então, o que eu estou comentando com vocês não é que relações que não são profissionais estão alheias à legislação. Eu estou dizendo que é uma outra legislação que se aplica. A legislação que se aplica ao CDC, ao Código de Direito do Consumidor, ela é específica para situações que você tem um fornecedor e um consumidor. E veja, no polo ativo, lá enquanto fornecedor, você pode estar falando, inclusive, da prestação de serviços públicos. A Enel, por exemplo, ela é um fornecedor? Sem sombra de dúvidas. A CAGES é um fornecedor? Sem sombra de dúvidas. O IFCE é um fornecedor? Claro, gente. Todas essas instituições que prestam serviços de natureza pública, ou mista, ou em outro parâmetro, mas que tenha esse condão de serviço público, elas estão na qualidade de fornecedores e elas são sujeitas, inclusive, de direitos e deveres neste sentido. Então, é muito importante que a gente pontue quem é fornecedor e quem é consumidor para a gente compreender quais são as nossas expectativas do que a gente pode e o que não pode cobrar. E aí, para a gente entender, perceba que nesse momento inicial da nossa aula, eu estou, de certa forma, assentando o chão que a gente vai pisar.
Já defini para vocês consumidor, já defini fornecedor. Vamos falar sobre o que é que eles comercializam. O que é que eles fazem? Eles trocam produtos ou serviços. E qual a diferença entre um produto ou serviço? Alguém pode me ajudar com isso? O que é um produto? Alguém pode me ajudar dizendo que é um produto? Valécia, a camisa do Corinthians que você comentou agorinha, é um produto? O produto não é tudo que você vende dentro do seu estabelecimento, não? De acordo, de acordo. E esse tudo, Crisdele, ele envolve algumas ideias que são móveis, imóveis, materiais ou imateriais. Já bem isso, professor. O que tu quer dizer com isso? Sim, mas só que o móvel, os imóveis tipo, é meu de uso, né, não? O material é o que eu vendo. E o que é o imaterial? Samuel tinha tá ali no banheiro, viu? Roupa, eu vendo confecção, vendo variedade. Não, beleza. Mas eu te fiz outra pergunta. Eu te perguntei, Crisdele, o que é o imaterial? O imaterial, aí você pegou pesado. Deve ser Não, o que não vende, né, não? As coisas que eu uso. Não, Balcão. vamos lá. Vamos, feito Jack Stripador, vamos por partes aqui. O que acontece? Produtos são coisas que a gente pode tocar. Você pode chutar todo o produto. Eles são tangíveis. Isso significa dizer que você compra e pode utilizá-los. Você pode tocar, você pode ver. Eu estou falando aqui, por exemplo, de roupas, alimentos, eletrônicos, móveis que a gente tem. E estes bens, esses produtos, eles podem ser consumíveis. E aí, como consumível, eu estou falando, por exemplo, daquela coxinha que você comeu hoje de manhã. Eu estou falando, por exemplo, daquela pilha que você usa no controle remoto da sua casa. Eles são, de certa forma, bens que eles se acabam diretamente a partir do momento que você os usa. Pode ser instantâneo ou não, né? Mas aí a gente começa a entrar no conceito de duráveis ou não duráveis. Os bens eletrônicos, por definição, são duráveis. Eles têm um ciclo de vida um pouco mais longo. E os bens não duráveis são aqueles que têm um ciclo de vida muito curto. Eu estou falando, por exemplo, de flores. Perceba que flores, elas não são consumíveis diretamente, mas elas são não duráveis. Mas aí, eu não respondi o que eu perguntei, Crisdele. Eu não falei sobre o que é imaterial. Perceba que as relações de compra e venda, os produtos, eles têm uma certa, vamos dizer assim, expectativa que se faz ao consumir, ao comprar aquilo. E é por esse motivo que eu estou com o manto sagrado hoje. Porque quando você compra um produto, Tem você nada de sagrado está aí, não. comprando Viu? uma ideia que está por trás daquele produto. Você não compra só aquela camisa, você compra a ideia que ela representa. Quando você compra creatina, você está comprando por exemplo, um produto na expectativa de você conseguir mais força, você conseguir um melhor desempenho. Você compra uma ideia também. E esta ideia muitas vezes concretiza-se ou não. E aí, quando a gente for falar sobre os princípios do direito do consumidor, a gente vai ficar com a pulgazinha atrás da orelha, porque eu vou falar para vocês que um dos princípios existentes é o da boa-fé objetiva, é o da hipossuficiência, é o princípio do consumidor como uma parte a ser protegida. E aí a gente vai começar a pensar, protegido de quem? Protegido quanto? Protegido como? Para entendermos isso, a gente tem que compreender o conceito de produto. Eles serão coisas que a gente vai tocar, coisas palpáveis.
mas elas também têm um quê de imaterialidade, Crisdeli. Elas também envolvem ideias, porque a gente não compra um terreno só e somente só pensando no agora. A gente também tem um planejamento futuro, a gente tem sonhos por trás daquela compra. E numa relação de debate ou de discussão em que você vai judicializar a temática, isso sim precisa e é considerado. Tá. Produtos eu posso tocar. E serviços? Serviços são intangíveis. Eu não posso tocar neles. Você paga para alguém realizar um determinado trabalho e você recebe os frutos desse trabalho. E aí, você tem algumas características muito claras sobre o serviço. Por exemplo, o fato deles serem inseparáveis do consumo. Você realiza aquele serviço no mesmo local, tempo e espaço que ele é consumido. E ele não pode ser armazenado para o futuro. Eu não posso embalar um corte de cabelo e você levar esse corte de cabelo para Fortaleza. Não. Eu preciso, enquanto cabeleireiro, eu realizar aquele serviço em você no mesmo tempo e espaço. Então, eu não consigo embalar um serviço. Eu não consigo, de certa forma, mandar pelo correio. De certa forma, não consigo de maneira alguma mandar pelo correio uma manutenção de ar-condicionado. Eu não consigo encomendar e ele chegar na minha caixa de correio um conserto do meu carro. Isso não existe. Ah, professor, mas existe tickets, existe vales, existe... Não, isso aí é uma outra coisa. Perceba que você adquire o serviço e ele é prestado por alguém. Você não manda um serviço como você manuseia um produto. São coisas diferentes. Eles não podem ser armazenados. Professor, mas isso é meio óbvio. Tá, e o que eu faço com essa informação? Quando a gente for falar sobre vícios e garantias, vocês vão entender onde eu quero chegar. E para falar sobre vícios e garantias, a gente precisa pontuar melhor o que são bens móveis. Os bens móveis estão lá no artigo 3º, parágrafo 1º do CDC. Eles podem ser transportados de um lugar para o outro. Eu estou falando, por exemplo, de móveis, de eletrodomésticos, de roupas, coisas que eu consigo embalar e botar numa mala. Coisas que eu consigo levar de um polo para o outro. E a garantia, de maneira geral, sobre eles é de 30 dias. 30 dias é o suficiente para eu reclamar em eventuais vícios. Vícios são falhas, sejam elas ocultas ou não, que eu posso identificar naquelas coisas que eu estou comprando. E se você estiver falando de produtos duráveis, coisas que são mais no longo prazo, como um computador, como um carro, ou algum bem dessa natureza, a garantia se estende a 90 dias. Professor, você está me dizendo que a garantia de um carro é só de 90 dias? Você está mentindo, porque a concessionária oferece 5 anos. Gente, isso é um outro tipo de garantia. E daqui a pouco eu vou explicar mais sobre ela. Mas o CDC é muito claro sobre esse lapso temporal. Existe a possibilidade de eu ter uma garantia estendida, existe a possibilidade de eu ter uma garantia contratual, mas o que o CDC diz sobre isso é que a garantia natural para produtos não duráveis é de 30 dias e de 90 para quando eles são duráveis. E quando a gente está falando de imóveis, o que são imóveis? Casa, terreno, edifício, aquelas coisas que são impossíveis de serem transportadas de um lugar para o outro. Aqui, eu tenho geralmente as relações estabelecidas por um contrato específico. Neste sentido, eu vou, na maioria das vezes, falar muito mais sobre direito civil do que o CDC. Mas o que ele diz sobre nesse sentido é que você tem uma garantia da construção de até 5 anos.
para defeitos que digam respeito à construção daquele empreendimento. Ok até aqui? E a televisão, é quanto tempo? É um ano só? 30 dias Não. pelo CDC. Mas Ah, calma, que existe outros tipos de garantia. Mas o que é porque qual é a diferença, Valência? Por que é importante eu dizer isso? Porque imagina que tu comprou, vamos pegar um celular. Pegar esse celular que é a primeira coisa que eu estou vendo aqui na minha frente. Você comprou esse celular. E aí ele foi comprado numa loja, não foi comprado de um particular. Você não comprou a Noim, você comprou de uma loja. Você foi lá na Samsung. E a Samsung, pelo Código do Consumidor, ela tem 30 dias de garantia. Perdão, 30 não, 90, desculpa. 90 dias de garantia, porque é um produto durável. Só que a Samsung, ela colocou lá na propaganda que ela fez para você, que ela dava garantia de até um ano. Então, perceba que essa segunda garantia, ela é a mais do que os 90 dias que está sendo falado. É por isso que a gente vê esses serviços sendo ofertados como uma coisa à parte. Casas Bahia, Magazine Luiza faz isso com muita força. Eles oferecem uma garantia contratual. Só que eles vão além, porque é o seguinte, o Código do Consumidor dá 90 dias. A empresa que criou aquele produto, a Samsung, por exemplo, ela pode dar um prazo a mais. Imagino que ela deu esse um ano. Só que a loja pode estender ainda mais essa garantia. E aí você paga a parte por isso. Quando você vai comprar um produto na internet, geralmente você tem essa opção. A opção de você verdade. aumentar e estender. Oi? É desse jeito. Eu comprei o celular, aí eles perguntaram se queria garantia estendida. Aí eu disse que não, porque ia aumentar o valor. Aí eu quis só de um ano mesmo. Exatamente. Exatamente isso que acontece. Vamos lá, vamos continuar. É porque eles cobram a mais por isso, né, Valécia? Isso daí é de certa forma, um Samuel. serviço a mais que é vendido. Eu acho errado eles cobrar, sabia? Mas é uma prática de mercado, né? Eles fazem porque tem quem aceite, tem quem queira, e enfim. São, vamos dizer assim, as regras do jogo, né? Gente, e aí a gente entra o conceito de bens materiais. Aqui eu estou falando de produtos físicos que são tocáveis. A gente já discutiu essa tipologia de produtos. Só que tem os bens imateriais, aqueles que são sujeitos a direitos autorais, por exemplo, patentes, softwares, são coisas mais intangíveis. Imagine que você vai comprar a marca Corinthians. Imagine quanto vai valer esse produto. E aí você, empresa, vai comprar uma marca como essa para realizar a exploração comercial dela. Existe uma avaliação de mercado que se faz porque este conceito permeia um imaginário, uma ideia, há algo imaterial por trás daquele produto. E aí entra uma série de dificuldades de você valorar ou mensurar isso. Mas isso é um assunto até para outra discussão. Mas é um ponto que precisa ficar claro aqui, que existem bens que são imateriais. E aí a gente tem, nesse campo, uma série de possibilidades. Você tem logomarcas, marcas, patentes. Existe o INPI, que é o Instituto Nacional de Patentes de Produtos Industriais, em que você tem uma série de possibilidades para você proteger um determinado produto. Algumas coisas são passíveis de patente, outras não são. E aí há uma diferença entre a invenção e a inovação.
mas isso é um conceito que nem faz tanta diferença nessa reflexão nossa do CDC. Eu só estou pontuando aqui como até uma espécie de parêntese. Vamos continuar lá no nosso artigo 3º, parágrafo 2º, para a gente continuar a discussão sobre garantia. Serviços têm garantia também? Sim, serviços têm garantia. Imagina que o cara fez a manutenção do teu ar-condicionado e uma semana depois ele não funcionou mais. Imagina que o cara consertou o teu carro e 2 semanas depois ele ficou quebrado do mesmo jeito. Então, você pode invocar a garantia pela prestação daquele serviço em até 30 dias. Serviços não duráveis. Claro que a gente precisa utilizar do nosso bom senso. É a razoabilidade aqui. Imaginando que eu furei o pneu do meu carro, vou na borracharia e no dia seguinte o pneu fura de novo. Bom, aí eu preciso avaliar se o conserto anteriormente feito, ele foi mal feito e ele se abriu, ou se foi um novo furo. Eu, enquanto borracheiro, não tenho como te dar uma garantia que seu pneu não vai furar mais. O que eu faço pela legislação é te dar a garantia que dentro daqueles 30 dias aquele furo não vai se abrir. E aí, claro e óbvio que vocês vão me dar uma enxurrada de situações em que isso não foi adequadamente obedecido, porque nós temos uma série de particularidades nesse quesito. Professor, cortei meu cabelo e 30 dias depois já tinha crescido de novo. Vou no cabeleireiro reclamar? Gente, que absurdo, que maluquice. É claro que não faz sentido isso. É por isso que entra a razoabilidade nessas discussões de garantia. E muitas vezes, na prática, acaba sendo inviável você ir na borracharia e reclamar. Você vai gastar tempo, você vai gastar juízo, você vai gastar uma série de coisas, materiais ou não, para fazer uma reclamação por algo que talvez nem seja culpa do borracheiro. Então, essas discussões de garantia quanto a serviços, elas demandam muita, vamos dizer assim, razoabilidade, muito bom senso. Sobretudo quando a gente está discutindo serviços de autônomos. Imagine que você contratou um advogado e você perdeu a causa. Eu vou reclamar que o serviço foi mal feito e pedir meu dinheiro de volta? Existem contratos. Esses serviços de profissionais, eles são regulados por uma relação que não necessariamente é diretamente exposta com o CDC. Quando você fecha um contrato de serviço advocatício, por exemplo, só para manter-se nesse exemplo, você assume o risco de aquela causa ser ganha ou não. Você não vai poder processar o advogado porque ele perdeu a causa. Você não vai poder processar o contador porque ele não te avisou que existe uma outra alíquota mais barata de imposto. Veja, aqui entra razoabilidade. Aqui entra o bom senso de você avaliar se aquele serviço foi prestado ou não. É uma situação diferente quando evidencia-se por práticas incontestes que aquele profissional negligenciou o teu serviço. Aí é uma outra discussão. Você pode, inclusive, denunciá-lo no conselho de classe respectivo dele. Imagine que você vai ao médico tratar uma gripe e ele, sei lá, diz que você precisa amputar o dedo. Um caso absurdo como esse, naturalmente, cabe a judicialização do assunto e isso pode gerar uma série de complicações para aquele profissional que cometeu um erro tão grosseiro ou absurdo, seja por imperícia, imprudência ou negligência do que ele estava prestando enquanto serviço. Ok? Posso avançar? Alguma dúvida sobre isso? Serviços públicos. Aqui é um tópico que mais gera desconfortos.
Sobretudo quando a gente vai falar de alguns serviços que naturalmente a gente paga muito caro e tem um péssimo retorno. Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica a gente paga muito caro e tem um serviço muito ruim. E a gente pode processar a Enel? Sim, a gente pode processar a Enel. A gente pode processar o Banco do Brasil por eu ficar na fila mais tempo do que o necessário? Pode sim fazer isso. Esses serviços públicos, e aí você percebe, alguns de vocês devem ter se incomodado porque eu coloquei Enel e Banco do Brasil no mesmo bolo. Banco do Brasil é empresa mista, Enel é empresa privada. Mas veja, na hora que eles estão atuando na concessão de serviços públicos, imaginando, por exemplo, que o Banco do Brasil está na categoria de ofertar um serviço público, seja, antigamente fazia essa emissão até de documentos por lá, né? Não sei como é que está hoje isso. Mas quando você tem essas instituições atuando no condão de ofertar um serviço público, ela está regida pelo CDC. E ela pode sim ser punida quando ela não presta o serviço como esperado. Serviços digitais. Aqui eu estou falando o quê? Dos streamings, por exemplo, Netflix da vida, o próprio WhatsApp, esses serviços online. Imaginando que Tiago, vamos falar de Andreilson, ele comprou um curso, Noemi vendeu um curso para o Andreilson sobre como fazer letra cursiva. E aí o Andreilson começou aquele curso e percebeu que não era bem o que ele estava esperando. Ele pode desistir de continuar naquele contrato? Ele pode sim, pelo CDC, exercer o seu direito a arrependimento em até 7 dias, e a Noemi vai precisar devolver tudo que o Andreilson pagou para ela. Ou seja, essas relações em cursos online, em serviços digitais de plataformas, sejam elas de longo alcance, como a Netflix, ou de curto alcance, como um curso como esse, elas são reguladas pelo Código do Consumidor. E aqui você tem a questão de garantias, eu já falei sobre isso, né? A questão do prazo de 30 ou de 90 dias, mas é muito importante que fique claro que ela não precisa estar expressamente no contrato. O CDC, ele deixa claro que quando o fornecedor não falar nada, já se embute a informação de que você tem 30 dias para produtos ou serviços não duráveis e 90 quando eles são duráveis. Aí, Valécia, a gente entra naquele ponto que a gente estava comentando agorinha. Existe a garantia legal, a garantia contratual e a garantia estendida. Elas são coisas diferentes. E aí que a gente volta para aquele exemplo do celular, e agora eu vou dar, por exemplo, com uma garrafa. Você compra uma garrafa Paco. A garrafa Paco. E qual é a mais importante, Samuel, dessas 3 garantias? Essas 3, elas têm a mesma equiparação de importância. Mas a garantia legal, que é a primeira delas, ela não precisa estar expressa em lugar nenhum. Uma garrafa como essa, por exemplo, ela vai ser um produto não durável. E aí, como é um produto não durável, ele tem garantia de 30 dias. Só que a empresa Paco, ela diz, não, meu produto é muito bom. Eu dou garantia de que a sua água vai continuar gelada em até 4 meses. E aí, perceba, eu tinha 30 dias e a garantia contratual que a Paco colocou lá nos termos de uso, e ela colocou, vendeu na caixinha, isso fazia parte dos atributos de qualidade do produto. Eu talvez comprei porque eu confiava na Paco e queria aquela garantia. Então, veja que isso pode ter influenciado na minha decisão de compra. Então, aí entra a garantia contratual. A Paco colocou isso. Só que a Sun Imports, que foi quem me vendeu essa garrafa,
conhece o produto Paco e confia no Paco ainda mais. Então, a Sun Imports deu garantia de 1 ano, desde que eu pagasse um valor. Então, aí entra a garantia estendida, em que eu comprei por ela. Eu paguei a Sun Imports. Então, se der alguma zebra com essa garrafa e ela parar de gelar, eu vou procurar quem? Sun Imports. Não vou procurar a Paco. Não vou judicializar o assunto, porque a garantia legal já passou. Estou discutindo, nesse caso hipotético, a minha garantia estendida. E problemas eventuais com o produto, eu vou questionar aquele a quem eu paguei pela garantia estendida. Se você comprar uma geladeira na Magazine Luiza e você pagou pela garantia estendida de 3 anos, com 2 anos e 7 meses deu ruim, você vai procurar a Consul? Não, você vai procurar a Magazine Luiza e invocar a sua garantia estendida, porque você pagou por ela. Alguma dúvida sobre isso aqui, gente? Essa garantia estendida, mas só que se der algum problema, se a pessoa for lá, é meio que nada. Você sofre muito para resolver esse problema, viu? Concordo que em muitos casos você paga para ter raiva. Já vi acontecer isso um monte de vezes. E é um desgaste absurdo. É verdade, Valécia, é verdade. Professor, mas como é que funciona exatamente essa garantia? Existem 3 possibilidades. É possível ser feito reparo ou correção daquele produto. Aqui, imaginando no caso dessa geladeira hipotética, a geladeira parou de gelar com 6 meses de uso. Então, a Consul ainda estava na garantia contratual, né? Então, a Consul pagou um profissional e ele foi para fazer o conserto da tua geladeira. É uma situação diferente da substituição do serviço. Aqui é quando a gente está discutindo o serviço propriamente que foi mal feito. Imaginando, por exemplo, que você contratou um pedreiro para ele consertar o telhado da tua casa. E aí, com 20 dias, o serviço revelou-se como insatisfatório. Ele vai ter que ir lá e fazer o serviço novamente. Outra possibilidade é o reembolso, em que aquele fornecedor vai literalmente ressarcir você financeiramente pelo valor que foi pago. E aí a gente entra numa série de outras discussões. E se o produto for considerado como bem essencial, se ele for indispensável para a minha subsistência, como uma geladeira, como, por exemplo, um caso até de saúde, em que eu preciso daquilo para manter a existência de um acamado na minha casa. Essas questões, elas são muito mais complexas e aí cabe uma discussão mais jurídica em que você vai, inclusive, solicitar uma indenização daquele fornecedor por ele não ter atendido às expectativas que foram inicialmente acordadas. Esse sentido... Oi? Depois de um chá de cadeira de muito tempo, né? Infelizmente, é muito comum isso acontecer, Valécia. A gente entra naquela velha discussão do direito sobre o que é e o que deveria ser. E essas relações, elas estão diretamente intrincadas com esses problemas. A legislação no Brasil ainda segue sendo um desafio hercúleo de ser atendida como ela está no papel. Mas essas discussões de vício de produto ou serviço, ele envolve lá no artigo 18 do CDC. E aí é dito claramente que o fornecedor tem até 30 dias no máximo para ressarcir ou para resolver a situação do consumidor. Essa resolução pode ser, como eu acabei de explicar, seja pela substituição do produto, restituição da quantia paga, ou em algumas situações até um abatimento proporcional do preço que foi pago. Imaginando, por exemplo,
que você já utilizou aquele serviço. E aí não seria justo nem com o fornecedor você ter o ressarcimento integral. Aí, naturalmente, você pode discutir alguma espécie de abatimento. E isso é feito em uma negociação envolvendo as duas partes. Só que essa negociação precisa partir de alguns princípios. E aqui, gente, nós entramos no tópico mais, vamos dizer assim, importante dessa discussão. Os princípios. Os princípios do direito do consumidor. Eu assentei o nosso chão, eu comecei a discutir uma ou outra parede, agora a gente vai fazer o acabamento da nossa casa. Os princípios do direito do consumidor são muitos, mas a gente vai resumi-los aqui em 4. O primeiro deles é a vulnerabilidade do consumidor. Essa vulnerabilidade não tem a ver com o consumidor ser um coitadinho, meu Deus, ele vai falecer. Não. Tem a ver com ele ser indiscutivelmente o polo mais fraco da relação. Ele vai ser sempre alguém que não se preparou para a relação, essa relação de consumo. Logo, ele precisa ser protegido. Você vai ter lá no lado do fornecedor alguém que premeditou. Como é que eu arranco o dinheiro desse cara? E aí o consumidor, sendo o polo vulnerável, ele precisa sempre ser protegido de práticas abusivas, enganosas ou desleais. A premissa sempre é essa. O consumidor é a parte mais fraca. A parte mais fraca, seja por ele não atuar profissionalmente com isso, ou por ele demandar uma proteção a mais. E aí entra o segundo princípio, a hipossuficiência. Ele é hipossuficiente em relação ao fornecedor, porque ele é o polo mais frágil na relação. Ele, por definição, tem menos conhecimento técnico sobre aquele produto. Ele, via de regra, tem um menor poder econômico. Ele tem uma menor capacidade de negociação. Logo, ele precisa ser protegido. Inverte-se, então, o ônus da prova. E o que é que isso significa? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Comprei uma camisa do Timão lá na Nike. E aí a Nike diz, prove que o produto veio danificado. Epa, peraí, dona Nike, de maneira nenhuma. Eu tenho o princípio da hipossuficiência do meu lado. Eu, na dúvida, eu que estou falando a verdade. Você é que prove que você mandou a camisa certinha. Então, eu inverto o ônus da prova. É o fornecedor que tem que provar que ele estava certo, não o contrário. E aí, para que essa hipossuficiência seja adequadamente posta em prática, existem alguns órgãos específicos que regulam isso. O PROCON é o principal deles e é o mais famoso para regular essas relações de compra e venda. E isso diz respeito a uma característica da nossa legislação que preza por proteger o consumidor nessas relações. O terceiro e quarto princípio, eu vou colocá-los como se fossem uma coisa só, mas eles são 50 centavos diferentes. O princípio da confiança diz respeito ao quê? Eu comprei um determinado produto, então eu parto do pressuposto de que o fornecedor tem a clareza, a certeza, a segurança de que ele está me vendendo aquilo que ele disse que está me vendendo. Eu confio naquele fornecedor. Eu coloquei meu dinheiro lá no banco, eu confio que o banco vai guardar. Eu comprei aquele carro, eu confio que aquilo ali não vai me matar. Ou seja, o princípio da confiança envolve uma certa relação de boa-fé entre as duas partes. E aí, quando a gente fala em boa-fé, a gente começa a entrar no quarto princípio, que é o da boa-fé objetiva.
Aqui, a premissa é muito clara. Se tiver algum problema de qualidade, se tiver algum problema de inadequação, se alguma coisa der errado na venda daquele produto, o fornecedor vai ter feito isso na boa-fé objetiva. Ele supostamente não fez de propósito. E ele supostamente irá arcar com qualquer problema que o consumidor tenha. Essa é a ideia de boa-fé objetiva. Essa história de comprou porque quis, não tem garantia, que a gente brinca com alguns produtos chineses, ela não se adequa a essas relações do CDC. Isso é mais piada, isso é mais brincadeira. E, naturalmente, vocês podem me questionar uma série de vezes que o consumidor é lesado. Ele perde o dinheiro dele investindo em coisas que não mereciam confiança ou o fornecedor não arcou como deveria. E aí isso é muito mais um problema do cumprimento da lei do que a lei em si ela ter fragilidades, né? Isso daí é uma característica do nosso Brasil que a gente estava conversando agora, né, Valécia? Sim. 12. O fabricante, produtor, construtor nacional ou estrangeiro, ele vai responder independentemente de ele ter culpa ou não pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos. O que é que eu estou querendo dizer aqui? O que é que o legislador quis dizer aqui? Ele quis dizer que ainda que o fornecedor inquestionavelmente não tenha feito por má fé, ele vai pagar eventuais danos ao consumidor mesmo assim. Aquele carro foi projetado de uma maneira muito densa, muito técnica. Indiferente a isso, deu problema. Então, o consumidor não pode ser lesado em seu direito e precisará ser ressarcido com qualquer tipo de dano causado. Ok até aqui? Samuel, você vai terminar hoje que hora? 9 horas, é? Mulher, são 8h49, 7h45. Eu sei, eu não estou perguntando só. Horário do intervalo, a hora de comer. Ei, 7h50, seu relógio tá comendo 5 minutos, viu? É, Mulher, 7h50. olha, vocês duas estão muito arengueiras, viu? Eu estou terminando a aula, mulher. Tem a neve? Nós deu uma cansada, amiga. Eu tô no trabalho ainda. Tem a neve. Me dê mais um tempinho aí, que eu estou terminando. Vamos lá. Aplicações do CDC. Tem um caso muito famoso, muito interessante, envolvendo a Pepsi. E, naturalmente, é outra legislação, a gente não está falando do Brasil, mas essa situação se encaixa aqui no nosso país. É a ideia de publicidade, é a ideia de vinculação em meios de largo alcance e a venda de ilusões. Esse caso é muito interessante, porque foi lá nos anos 90, a Pepsi vendendo propaganda de tampinha, ela colocou na televisão que ela forneceria um jato de 31 milhões de dólares por 7 milhões de tampinhas de Pepsi. E aí teve um maluco que disse, eu quero esse jato, eu vou conseguir esses 7 milhões. E ele conseguiu juntar essas tampinhas, aí a Pepsi deu para trás. E aí, nesse caso, o que é que acontece? Gente, essa história é real. Houve uma guerra judicial homérica sobre isso, e a Pepsi ganhou, e ela não foi obrigada a fornecer esse jato. Parece absurdo, mas isso aconteceu, tem até um documentário na Netflix sobre isso. E o que essa história nos ensina? Essa história nos ensina que a publicidade deve corresponder ao que, de fato, a empresa vai cumprir. E volta para os princípios que a gente acabou de comentar. O consumidor é o polo mais fraco, o consumidor precisa ser protegido. Então, o consumidor, ele não pode ter acesso à publicidade enganosa, publicidade que o induza a cometer determinados erros. Sejam eles, vamos dizer assim, diretos ou indiretos. Imaginando, por exemplo, que você está andando de carro. Aliás, você está andando a pé na rua
e um carro atropela você, porque deu problema no sistema de freio dele, indiferentemente a você ter comprado aquele carro ou não, além de processar o proprietário do veículo, você pode sim questionar aquele produto por ele não atender o que ele disse que faria. Isso aí são aplicações lá do nosso artigo 29 e 30 do Código do Consumidor. O direito do arrependimento eu até já comentei, foi naquele exemplo que eu dei do curso de Noemi, que estava vendendo para Andreilson. Ele tem até 7 dias para solicitar o ressarcimento do serviço feito. E aí, antes que Valécia e Crisdeli me batam, eu queria fazer uma revisão geral do que nós conversamos hoje. Posso, Valécia? Pode, vai em frente. Pronto, obrigado. Posso, Crisdeli? Mulher, fale comigo. Eu acho que a Cris dele foi comer, viu? Foi comer, né? Conseguiu esperar nem 10 minutos. Eu entendo. Eu com fome, eu não sou eu também, não. Eu sei o que ela está passando. Mas, vamos lá. Eu queria só revisar o que a gente conversou hoje. Nós falamos sobre princípios do Código de Direito do Consumidor. Eu discuti 4 princípios com vocês. Eu falei sobre a vulnerabilidade do consumidor, que ele está, por definição, em desvantagem, seja do ponto de vista técnico, financeiro ou outras características que demandam proteção. Ele é a parte vulnerável sempre. E, além de parte vulnerável, ele será a parte hipossuficiente. Ele estará sempre em desvantagem. Por isso que existem órgãos específicos que o protegem. Inclusive, tem uma aparente contradição que não tem nada de contradição, mas algumas pessoas viram as bolas sobre isso. Porque o direito do consumidor ele não é justo com o fornecedor. Veja, a legislação nacional é muito clara sobre isso quando ela discute o princípio da isonomia. Isonomia é tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Então, aqueles que precisam de proteção, por definição, serão protegidos. E aí entra esses 2 princípios para atuar neste sentido. Eu falei também sobre o princípio da confiança e da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva envolve o fato de que, independentemente das intenções, o fornecedor sempre vai arcar com problemas que sejam causados pelo que ele fornece. E o princípio da confiança envolve o fato de o fornecedor ser alvo de confiança do consumidor. Ele irá comprar serviços, produtos, na perspectiva de que ele teve acesso às informações completas sobre aquilo. E aí existem algumas definições iniciais importantes quando a gente vai discutir quem é o consumidor, que é aquela pessoa a quem se destina produtos ou serviços. Fornecedor será a empresa ou pessoa que oferece esses serviços. Produto e serviço terão definições diferentes. E aqui a gente entra no fato de um ser tangível, o produto é tocável, e o serviço ele é intangível, ele é uma ideia, ele é menos, vamos dizer assim, passível de discussões mais físicas. E aí a gente entra garantias, né? Existem 3 tipos de garantia. A garantia legal, que ela vai ser a proteção mínima obrigatória, 30 dias para produtos ou serviços não duráveis, 90 para serviços duráveis. Diferentemente da garantia contratual, que ela é estipulada pelo fornecedor. Ela é um prazo a mais. A garantia estendida vai ser paga, é um serviço a mais que o consumidor pode adquirir ou não, e ela vai, como o nome já está dizendo, estender a garantia que se faz. E aí, gente, todas essas discussões, elas são muito importantes para a gente ter equilíbrio nessas relações. Relações estas que, por definição, costumam ser de um polo muito poderoso de um lado e um polo não tão poderoso do outro. Por isso que esse direito existe.
E aí, eu vou parar a nossa gravação só para a gente falar um pouco sobre a nossa tarefa, que inclusive já está no Google Sala de Aula para vocês. O que eu pedi? Inclusive já teve gente até que já respondeu.